Boa tarde, nós estamos aqui no Hospital Santa Juliana para mostrar para vocês a radiação na saúde. E nesse documentário nós vamos abordar ondas mecânicas e radiações eletromagnéticas, os seus riscos e os seus benefícios. Antes de iniciarmos o nosso documentário, vamos entender um pouco sobre a história da física e quais foram seus principais cientistas e suas atribuições para a radioatividade. Tudo começou no ano de 1895, com o físico alemão Wilhelm Röntgen. Enquanto estudava as cargas elétricas em tubos a vácuo, ele percebeu que em uma tela próxima brilhava, mesmo sem a luz. Assim, descobriu os raios-x, capazes de atravessar o corpo humano e revelar ossos e órgãos internos. Essa descoberta revolucionou a medicina e rendeu a ele o primeiro prêmio Nobel de Física da história. No ano seguinte, em 1896, o francês Henri Becquerel fez uma descoberta inesperada, pois ele estudava sais de urânio e percebeu que eles emitiam uma radiação espontaneamente, mesmo sem luz ou calor. Assim, nasceu o conceito de radioatividade natural, mostrando que alguns elementos químicos liberam energia por conta própria. Essa descoberta abriu caminho para os estudos de Marie e Pierre Curie. Em 1945, a energia nuclear foi usada de forma destrutiva, com as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Isso marcou o início da chamada Era Atômica. A partir daí, o mundo passou a criar leis, agências e protocolos de segurança para controlar o uso da radiação, que, embora útil, é extremamente perigosa em excesso. A exposição prolongada pode causar mutações genéticas e câncer. Por isso, a manipulação deve ser feita com muito cuidado. Com o avanço das descobertas, a radiação começou a ser usada de forma prática. Na medicina, tornou-se essencial em exames e no tratamento de câncer. Na indústria, serve para esterilizar materiais e inspecionar peças metálicas. E em 1938, descobriram a fissão nuclear, o que abriu caminho tanto para as usinas nucleares quanto para as armas atômicas. Esses responsáveis foram Otto Hahn e Lisa Meitner. Eles trabalhavam durante anos isolando essas substâncias de toneladas de minérios de urânio, sem uma proteção e em condições precárias, o que mais tarde afetou a saúde de Marie. Em 1900, o químico e físico francês Paul Villard observou um terceiro tipo de radiação, denominada radiação gama. Quando o feixe de uma amostra radioativa passa por duas placas eletricamente carregadas, ocorre a subdivisão em três tipos de radiações. Os diferentes tipos de emissões foram comprovados pelo aparecimento de manchas luminosas em uma tela fluorescente ou uma chapa fotográfica. As emissões de alfa, beta e gama têm energia suficiente para arrancar elétrons e transformar átomos ou moléculas em íons ou radicais livres. Por isso, são chamadas de radiações ionizantes. Em 1898, Ernest Rutherford testou as radiações provenientes de um material radioativo sobre uma tela fluorescente, descobrindo então dois tipos de radiação, alfa e beta. Devido à partícula alfa ser atraída pela placa negativa e sofrer um desvio, Rutherford constatou que esse tipo de radiação deveria ter carga positiva. Já a partícula beta, atraída pela placa positiva e desviada em sua direção, teria carga negativa. O casal descobriu dois novos elementos químicos com emissões radioativas superiores ao elemento estudado.
Esses dois elementos foram chamados de polônio e rádio, e agraciou Marie Curie com 2 prêmios Nobel em 1911. Em 1897, Marie Curie, física de origem polonesa, decidiu estudar os raios de Barquel. As investigações da Madame confirmaram que todos os sais produziam o mesmo resultado. No ano de 1896, o químico francês Antoine-Henri Barquel decidiu investigar se a fosforescência natural poderia estar ligada aos raios X. Ele constatou que uma substância poderia emitir radiação espontaneamente, sem absorver os raios solares, por exemplo. As substâncias utilizadas por Barquel foram sais de urânio, que ao serem colocadas em frascos próximos de uma placa fotográfica e na ausência de luz, escurecia as chapas fotográficas. As emissões sobre as placas foram nomeadas de raios de Barquel, mas, posteriormente, receberam o nome de emissões radioativas. A descoberta da radioatividade. A radioatividade foi descoberta em 1896 pelo cientista francês Henri Barquel, ao estudar a fosforescência natural das substâncias. Utilizando amostras que continham urânio, Barquel observou que as emissões radioativas ocorriam espontaneamente. Os principais tipos de radioatividade são emissões alfa, beta e gama. Nós visitamos o CEDIMP, Centro de Diagnóstico por Imagens, que fica localizado dentro do Hospital Santa Juliana. Podemos conversar com profissionais da área de radiologia que nos ensinaram e nos mostraram toda a clínica onde são realizados procedimentos. Bom, agora estamos aqui na aula de tomografia computadorizada, onde eu estou vestindo corretamente uma roupa de chumbo, onde a radiação não ultrapassa a roupa. Bom, ela protege basicamente todos os nossos órgãos sensíveis, não que o cérebro não seja. Como podemos analisar aqui, aparece uma informação onde o paciente tem que usar corretamente as roupas, uma vestimenta pulbífera, para proteção durante o procedimento radiológico. Bom, nessa sala só pode permanecer somente um paciente de cada vez. Mulheres grávidas ou com suspeitas de gravidez não podem fazer esse tipo de exame, pois pode gerar riscos para ela e o seu bebê. A tomografia computadorizada é um exame de imagem que utiliza raio-x e processamento computacional para criar imagens detalhadas em fatias do interior do corpo, assim permitindo a visualização de ossos, órgãos e tecidos e vasos sanguíneos com alta resolução. Os aventais e os óculos são de materiais plumbíferos, que são um tipo de equipamento de proteção individual, EPI, feito com uma camada de chumbo que é utilizado para proteção contra a exposição à radiação ionizante. Afinal, o que é radiação ionizante? A radiação ionizante é aquela com energia suficiente para remover elétrons de átomos, formando íons. Ela pode ser eletromagnética ou corpuscular, e é encontrada em fontes naturais e artificiais. A exposição à radiação ionizante ela pode ser prejudicial à saúde, causando danos às células e aumentando o risco de câncer, mas é utilizada em aplicações médicas importantes, como a radioterapia. Esse dispositivo se chama dosímetro. Ele é um dispositivo essencial utilizado por profissionais de saúde, como radiologistas, para monitorar a exposição à radiação ionizante. Ele quantifica a dose de radiação recebida, garantindo que os limites de segurança não sejam excedidos e protegendo a saúde do trabalhador a longo prazo. Visitamos a sala de radiografia digital. É um exame de imagem que utiliza raio-x para criar imagens internas do corpo e as exibe em um computador, sem o uso de filmes físicos.
Esse aqui é o painel de comando. O painel de comando de um raio-x é a interface que permite o técnico controlar os parâmetros para a produção do feixe de radiação, como a quilovoltagem, kV, a miliamperagem, mA e o tempo de exposição. Ele também possui botões para iniciar o equipamento e ajustar outras funções, como a escolha do tipo de foco e a posição do tubo. Essa aqui é a sala de tomografia computadorizada, onde o paciente deita em uma mesa que se move para dentro de um grande aparelho em formato de anel. Um tubo de raio-x gira em torno do paciente e a mesa se move para dentro ou para fora do aparelho para capturar as imagens. Um computador processa imagens, criando fatias detalhadas do interior do corpo que podem ser analisadas em 3D. É fundamental permanecer imóvel durante o exame para garantir a qualidade das imagens. Esse exame é útil para o diagnóstico de fraturas ósseas, tumores, infecções, hemorragias e AVCs. A orientação em cirurgias e monitoramento de tratamentos também são utilidades. A análise de diversos órgãos internos, como rins, fígado, pâncreas e estômago e intestino, são muito presentes nesse tipo de exame. As paredes, portas e vidros da sala de tomografia são todas baritadas, onde possuem uma camada de chumbo que não permite que a radiação ultrapasse. Agora nós estamos aqui na sala de comando, que é onde fica a central de controle que comanda todos os equipamentos do exame. Na tomografia, em alguns casos, um corante chamado contraste é injetado para melhorar a visualização de certas estruturas. O seu uso pode exigir precauções, especialmente em pacientes com problemas renais, diabetes ou alergias. Fizemos uma entrevista com os profissionais da saúde e, por questões de segurança, preferiram que não gravassem seu rosto ou voz. As perguntas feitas a eles foram: qual a sua formação e como você decidiu trabalhar na área da radioatividade? O profissional respondeu que era formado em técnico de radiologia e informou que também existe o curso de tecnólogo de radiologia. A diferença entre eles é que o tecnólogo é considerado um curso superior. Segunda pergunta: o que é radiologia para você? O profissional falou que é um mundo, os olhos do médico, e que transmite o diagnóstico através da imagem. Terceira pergunta: como é feito o controle da dose de radiação em pacientes e profissionais? O profissional respondeu que vai depender muito do exame. Na tomografia, o controle da dose já existe pronto. Em pacientes, em profissionais é utilizado o dosímetro. Quarta pergunta: como funciona o monitoramento dos profissionais para que não passem os limites seguros? O profissional respondeu que é utilizado o dosímetro e, quando atingem uma quantidade de radiação exposta, são afastados dos seus trabalhos para que passam por uma série de exames médicos que comprovem que está tudo bem. E a última pergunta: aí nós perguntamos qual mensagem você deixaria para quem tem medo de radiação. O profissional disse que é melhor evitar.